E se eu te dissesse que o tempo, aquilo que você chama de passado, presente e futuro, talvez não exista como você pensa? Que o agora pode ser só uma ilusão fabricada pela sua mente? Parece papo de ficção científica, né? Mas essa ideia foi levada a sério por alguns dos maiores gênios da história da humanidade. Durante séculos, acreditamos que o tempo era como um rio, fluindo em uma única direção. Newton via o tempo como absoluto, um relógio cósmico, ticando igual para todos, em todo o universo. Mas em 1905, um jovem funcionário de escritório em Berna, na Suíça, mudaria tudo isso com um artigo que ele escreveu em seu tempo livre. Seu nome, Albert Einstein. Com sua teoria da relatividade restrita, Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Ele pode se dilatar, se contrair e até parar, dependendo da velocidade em que você se move. Quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você. E isso não é teoria no sentido filosófico. É comprovado experimentalmente. Satélites de GPS, por exemplo, precisam compensar os efeitos relativísticos diariamente, senão seus cálculos ficariam imprecisos. Isso significa que o tempo não é igual para todos. Ele é maleável, elástico e, em certo sentido, subjetivo. Dez anos depois da teoria da relatividade restrita, Einstein amplia sua ideia com algo ainda mais radical, a teoria da relatividade geral, publicada em 1915. Nela, o espaço e o tempo deixam de ser duas coisas separadas. Eles se tornam um único tecido interligado, o espaço-tempo. Imagine esse tecido como um lençol esticado. Coloque uma bola de boliche no centro. Ela afunda o lençol, certo? Agora, se você rolar uma bolinha de gude, ela vai girar em torno da bola de boliche. Isso é exatamente o que Einstein propôs. A gravidade não é uma força invisível puxando objetos, como Newton pensava. É a curvatura do espaço-tempo causada por massa e energia. E essa curvatura não afeta só o espaço. Ela afeta o tempo também. Relógios próximos a grandes massas, como buracos negros ou mesmo a Terra, marcam o tempo mais devagar do que relógios longe dessas massas. Isso foi comprovado com extrema precisão em 1971, quando cientistas colocaram relógios atômicos em aviões e viram que eles realmente andavam diferente dos que ficaram no chão. A conclusão é inevitável. Tempo e espaço são relativos. Eles não existem de forma independente. E mais, talvez eles não sejam nem mesmo coisas. Talvez sejam apenas formas de perceber. Fica comigo até o final, porque logo mais eu vou te mostrar um experimento mental que pode virar tua cabeça do avesso. A essa altura, já entendemos que o tempo não é absoluto, não passa igual para todos e pode ser afetado pela gravidade e pela velocidade. Mas algumas das mentes mais brilhantes da física foram além e propuseram algo ainda mais desconcertante. Talvez o tempo não passe, talvez ele nem flua. Segundo o conceito do bloco do universo, defendido por físicos como Hermann Minkowski, mentor matemático de Einstein, o tempo não se move, porque ele já está todo lá. Passado, presente e futuro seriam apenas diferentes regiões de um único bloco quadridimensional, o espaço-tempo completo. Da mesma forma que todas as ruas de uma cidade existem ao mesmo tempo, mesmo que você só esteja em uma delas, todos os momentos da sua vida já existem. O agora que você sente seria uma ilusão criada pela sua consciência, que se move como um holofote através desse bloco. Essa ideia é chamada de eternalismo, e ela desafia o que chamamos de presentismo, a visão comum de que só o presente existe. No eternalismo, o tempo não é destruído, ele é fixo. Não há passado, que foi embora, nem futuro, que ainda não existe. Você ainda está nas suas memórias de infância, e seu futuro eu já existe em algum ponto do espaço-tempo. Até agora falamos de física, de relatividade, de espaço-tempo, mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que a ciência ainda tenta decifrar: a sua consciência. O físico Carlo Rovelli, um dos grandes nomes da gravidade quântica, diz que o tempo não existe de forma fundamental. Em seu livro A Ordem do Tempo, ele explica que o que chamamos de tempo surge da ignorância que temos sobre os detalhes do universo. Em outras palavras, o tempo pode ser um efeito emergente da forma como processamos informações, e a tua mente faz parte disso. Quando você lembra do passado, não está vendo o tempo passar, está reconstruindo informações gravadas no seu cérebro. Quando pensa no futuro, está projetando probabilidades.
A sua consciência cria a sensação de fluxo. Mas e se esse fluxo não estiver lá fora? E se ele estiver só dentro de você? Fica comigo, porque no final, além do experimento, eu vou te contar o que Einstein disse a uma viúva sobre o tempo e a morte. E isso vai arrepiar a tua alma. Se o tempo não flui, se tudo já existe e se a consciência é quem cria a ilusão de movimento, então surge uma pergunta inevitável. O que é a morte? Para você que está vivendo este agora, o passado parece ter acabado e o futuro ainda não chegou. Mas se o universo for um bloco fixo, então cada momento da tua vida, cada risada, cada abraço, cada dor, cada descoberta, ainda existe. E isso não é só poesia, é coerente com a física relativística. O físico Julian Barbour vai ainda mais longe. Ele argumenta que o tempo, na verdade, não é necessário para descrever o universo. Em vez de um filme que se desenrola, ele propõe que o tempo anda em duas direções. E o que a gente sente como passado e futuro é só a ilusão de continuidade criada pela nossa memória. Isso pode parecer assustador, mas também pode ser libertador, porque se o tempo é uma construção e se tudo já existe em algum lugar do espaço-tempo, então talvez nada nunca realmente se vá. Talvez o que chamamos de fim seja só uma mudança de perspectiva. Imagine um trem em altíssima velocidade. Dentro dele, há uma pessoa sentada exatamente no meio do vagão. Do lado de fora, duas pessoas estão na plataforma, observando o trem passar. No exato instante em que o meio do trem passa por elas, dois relâmpagos atingem os trilhos, um na frente e outro atrás do trem. Para quem está na plataforma, os dois relâmpagos aconteceram ao mesmo tempo. Mas para quem está dentro do trem em movimento, a luz do relâmpago da frente chega primeiro e a do de trás chega depois. Para o passageiro, os relâmpagos não aconteceram ao mesmo tempo. Então, o que é o agora? Depende de onde você está. Depende de como você está se movendo. O presente não é universal. Isso significa que o tempo talvez não seja real da forma que pensamos. Quando seu amigo e colega Michele Besso faleceu, Einstein escreveu à viúva: "Agora ele se foi deste mundo estranho um pouco antes de mim. Isso não significa nada. Pessoas como nós, que acreditam na física, sabem que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente." A ciência, Costa, ao mesmo tempo que destrói certezas, pode nos dar um novo tipo de esperança. Porque se o tempo é uma construção da mente, talvez o amor, as memórias e as conexões nunca tenham desaparecido. Talvez a eternidade não esteja lá fora, talvez esteja aqui, agora, em você. Se esse vídeo mexeu contigo, compartilha ele com alguém que precise ouvir isso hoje. Se inscreve no canal para continuar essa jornada com a gente. E lembra, o tempo pode ser relativo, mas o despertar é sempre real, porque pensar é sentir o universo.